vocês? Eu sou Gero Maita, nós estamos mais uma vez aqui no nosso programa falando de Umbanda. Eu sou sacerdote umbandista, sou apresentador do programa Umbanda do Bem na Rádio Talk Jeruanda. Estamos mais uma vez aqui com vocês apresentando o nosso quadro Falando de Umbanda, onde nós trazemos sempre um tema sugestionado pelos nossos ouvintes para poder estar colocando o nosso ponto de vista sobre orientação dos espíritos que nos dirigem aqui, esclarecendo um pouquinho mais os fundamentos da Umbanda. A pergunta de hoje, ela é bem direta, né? E envolve mais uma vez os nossos amigos Exus. Exu, ele é dual, ou seja, Exu pode fazer o bem e o mal. Uma entidade que se manifesta na linha de esquerda nos terreiros de Umbanda, que tem o papel de levar segurança aos seus consulentes, ela pode ir em outra casa que não tem esse compromisso de fazer o bem, que não tem esse compromisso de auxiliar as pessoas, e ali simplesmente fazer o mal, estar prejudicando essas pessoas, estar demandando essas pessoas. O ouvinte que nos mandou essa pergunta para nós no nosso programa gostaria de saber qual é essa postura que os mentores que nos dirigem podem nos passar alguma informação a respeito desse ponto. Muito bem, nós buscamos referência aqui no Livro dos Espíritos, codificado por Allan Kardec, onde nós temos a escala espírita, a 9ª classe de espíritos, que diz mais ou menos assim: a 9ª classe de espíritos são formada por espíritos ignorantes, maliciosos, inconsequentes e zombeteiros. Nós vamos ficar somente nesse primeiro parágrafo para abordar esse tema com vocês. Minha gente, o saudoso caboclo das 7 encruzilhadas, quando no seu advento da Umbanda, deixou bem claro que a Umbanda seria a manifestação do espírito para a caridade. É impossível que um espírito que se proponha a fazer o bem, que se proponha a guardar, dar segurança para um terreiro, para a vida das pessoas que venham a frequentar esse terreiro, possa se expor para fazer o mal em outra casa que não tenha esse compromisso. Primeiramente, não é aconselhável que o médium de uma casa vá incorporar em outro terreiro. Você tem a sua energia, você tem o seu campo de atuação, você tem a doutrina desta casa que você acompanha, e nem sempre esse campo será respeitado ou praticado em outra casa que você vá frequentar. Mas mesmo que o médium fosse a essa casa, que não estando comprometida com a lei de caridade, tenta demandar as pessoas, tenta prejudicar o seu semelhante, o que é algo inadmissível para se referindo aos nossos irmãos, os Exus, este espírito teria duas opções para poder se manifestar nesse ambiente. A primeira, ele iria se recusar a se manifestar, porque primeiramente essa casa a qual o médium se dirige não estaria comprometida com a doutrina e com a lei de caridade que esse espírito segue. O segundo ponto está exatamente em, mesmo estando nesse local, esse espírito cumprir o seu trabalho, porque ele está comprometido com a lei e com a justiça divina. É inadmissível nós ouvirmos alguns comentários de irmãos que se dizem médiuns e que o espírito manifestante, que muitas vezes pode estar aqui classificado na 9ª classe de espíritos, como a própria doutrina dos espíritos nos ensina, esse espírito se comprometer a fazer o bem em determinado local e ao mesmo tempo se dirigir a uma casa que não pratica o bem e lá ele se permitir fazer o mal para essa pessoa. Há duas classificações para esse espírito que se diz, ser um Exu, que nós poderíamos abordar aqui com vocês. Primeiramente, um espírito zombeteiro, um espírito leviano, um espírito obsessor, que se aproveita de médiuns despreparados, que infelizmente hoje existem e muitos, médiuns que não estudam, médiuns que não disciplinam as suas atitudes, os seus pensamentos.
esses espíritos sim podem se ocupar desses médiuns para poder aí estar realizando esses atos em nome da Umbanda, mas não são espíritos comprometidos com a Umbanda. O segundo ponto, gente, não é colocar tudo nas costas de espírito, mas mostrar o caráter do médium que, por não se preparar, por não adotar uma doutrina na sua vida, por não ter essa doutrina moral dentro e principalmente fora do terreiro, ele é o manipulador dessa ilusão, classificando-se como cego, guiando outros tantos cegos, que são aqueles que se dirigem a esses locais para poder procurar esse auxílio. Dualidade de Exu não é isso, gente. Dualidade de Exu, dual, dois planos. Exu é o guardião. Exu é aquele que atua tanto no plano das luzes, aonde no atual momento que nós vivemos da humanidade se encontra vazio, porque os seus mensageiros estão nas trevas, auxiliando os irmãos caídos, que também são filhos de Deus e precisam se reerguer, e aí encontramos a dualidade de Exu. Que tem a outorga divina, não é demônio, não é Satanás, não é encosto, como pessoas despreparadas os julgam, mas são espíritos que em nome da luz tiveram coragem de atuar no plano das trevas, que é o plano que nós criamos com as nossas atitudes e com os nossos pensamentos diários. Não significa usar e banalizar o nome dos Exus, dizendo que por serem duais, tanto podem fazer o bem quanto podem fazer o mal. Se enquadram nesta classe, não são espíritos puros, não são espíritos comprometidos com a lei e com a justiça divina, e não são os Exus que nós conhecemos, que há mais de 106 anos militam no movimento umbandista. Então, a pergunta que o irmão nos fez se enquadra dentro do parecer daqueles que nos orientam nesse vídeo desta forma. Dualidade não é jogar em dois times. Dualidade é ter coragem de sair das luzes e trabalhar nas trevas, aonde se encontram os sofrimentos. E não simplesmente dualidade se enquadre em praticar o bem aqui e o mal acolá. Isso não é algo que venha de orixá. Isso não é algo que parta de Deus. Mais uma vez é preciso estudo, é preciso bom senso e amplitude de visão mental para sabermos separar o joio do trigo e não banalizarmos o nome de Exu, como infelizmente temos visto ainda hoje nos textos, em alguns livros e nas mídias sociais. Se você gostou do nosso programa, eu convido você a assistir, a ouvir o nosso programa na Rádio Talks de Aruanda. Nós estamos lá todas as terças e quartas-feiras, a partir das 19 horas, e para ouvir o nosso programa é fácil. Acesse www.radiotalksdearuanda.com.br ou visite o nosso site umbandadobem.com. Eu vou ficando por aqui e até o nosso próximo encontro aqui no Falando de Umbanda.